Graças a Deus, meus irmãos, mais uma vez, quero expressar minha gratidão a Deus por estar aqui com os irmãos, junto com meu amigo, pastor Felipe Lopes, amigo pessoal, obreiro desta casa, pastor desta igreja. E eu disse para ele assim, coisa linda tá a igreja, coisa maravilhosa, florida. Esse é um povo que ama a palavra de Deus. E é bom demais quando a gente encontra pessoas com sede. Aliás, essa é uma condição para que Deus se revele, a sede. Amém, meus irmãos? Deus é um Deus que não desperdiça. Então, se ele encontra um ambiente como esse, que as pessoas têm sede dele, pode ter certeza que tem revelação de Deus para nós aqui nessa noite. Sem perder tempo, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ver a partir do verso 13, alguns versos. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler o 16 e o 17. Depois vamos fazer mais algumas leituras. Glória a Deus, aí o pessoal da mídia vai me ajudando aí com as telas, com os textos. Se você achou, diga amém. Porque o mesmo Senhor, verso 16, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. João 14, mais um texto, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 14. E o verso é o verso 1, 2 e 3. Depois nós vamos ler Mateus 24, versos 43 e 44. Essas três leituras, para darmos início. Assim está escrito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E Mateus agora, esse terceiro texto, 24, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 24, o verso é o de 43 e o 44. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso, estai-vos preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Glória a Deus. Antes de subir ao céu, aliás, eu queria fazer uma ressalva, dizer que esse é um tema que é um tema longo dentro da escatologia, com vários pontos críticos, que são temas, inclusive, de vários debates. A gente entende que Apocalipse é um livro linear, com muitas pontas soltas, então a gente tem essa clareza de, ao estudar os textos do Apocalipse, ter esse cuidado para entender
o que está acontecendo até o capítulo 6, do capítulo 6 até o 18, o que a gente entende, o capítulo 19, a importância do capítulo 19, o capítulo 14, para a gente entender, fazendo esse salto, entendendo algumas expressões, para poder aqui compreender e dar uma linha dentro daquilo que nós cremos, daquilo que nós entendemos como uma verdade bíblica. Amém, meus irmãos? Portanto, eu não pretendo esgotar o tema, nem tenho essa pretensão aqui. Eu tenho aí os meus, no máximo, 40, 50 minutos para expor aqui um texto importante acerca do arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Amém? Então, antes de subir ao céu, Jesus ele faz uma promessa aos seus discípulos. É isso que nós encontramos aqui no capítulo 14 de João, dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele continua dizendo: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O verso 2 e o verso 3 do capítulo 14. Depois que Jesus, então, ele se separou dos seus discípulos, o assunto da sua vinda, ele despertou aqui o interesse deles. E eles, é importante que digamos isso, eles não conseguiam mais imaginar a vida deles sem essa presença física de Jesus. Ora, eles foram escolhidos, estão uns 3 anos e meio, e mais, eu brinco, 40 dias de pós-graduação com esse Jesus. Então, a presença física de Jesus aqui é muito importante. E a promessa do arrebatamento, ela enchia, então, o coração dos discípulos de esperança. Aliás, essa é uma palavra-chave quando se trata de arrebatamento. Esperança. Se você puder anotar isso, a gente vai vê-la aí nos textos. E aos poucos, então, eles foram ganhando maior compreensão sobre esses eventos finais. O apóstolo Paulo foi quem mais atribuiu aí, doutrinariamente, se tratando de doutrina, para isso. Até que o apóstolo João, então, tivesse a revelação que vocês conhecem na ilha de Pátimos e narrasse num livro conhecido como Apocalipse, que eu gosto de reforçar que o livro do Apocalipse, apesar de muita gente ter dificuldade de até ler esse livro, por não entender, mas esse livro é um livro que inicia com a seguinte palavra: livro da revelação de Jesus Cristo. Então, o Apocalipse, ele é um livro de revelação. Apesar de usar essa linguagem assim, apocalíptica de figuras, que quando a gente não consegue contextualizar, não tem um bom conhecimento, por exemplo, dos livros proféticos, entre eles Daniel, Zacarias, nós temos então uma certa dificuldade de entender alguns conceitos. Mas isso, vou usar uma expressão meio conhecida por vocês, não é um bicho de 7 cabeças. Qual é meu conselho para você que é cristão e pretende ser um cristão bíblico e principalmente cristocêntrico? Não dá para ter conhecimento de Jesus sem ler o Apocalipse. Porque o Jesus apresentado nos evangelhos, mesmo nos sinópticos, até mesmo João, ele não dá a revelação completa de Jesus. O Jesus que você tem lá é um cordeiro mudo, imaculado, que morreu, se entregou, é um Jesus sofredor. Mas é no livro da revelação, é no Apocalipse, que você tem o leão da tribo de Judá, literalmente. É nesse livro que você vai ler que da boca dele saiu uma espada aguda, os seus pés são como latão reluzentes. Veja, essa figura, essa imagem, não é de um cordeiro mudo que ali foi moído e massacrado, mas é de alguém que vem para governar, vem para reger as nações junto com a sua igreja. Amém, meus irmãos? Se você é igreja, você deve se alegrar com isso, porque a igreja primitiva, ela estava tão entusiasmada com essa esperança que alguns chegaram até a se precipitar, como foi o caso dos irmãos de Tessalônica, o texto que lemos aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós encontramos ao ler Tessalonicenses que esses irmãos ficaram tão empolgados que eles acharam que o dia do Senhor já havia chegado e que a ira de Deus estava sendo derramada sobre a terra.
E aí então o apóstolo Paulo, ele vai adverti-los aqui quanto a isso. Observe, 2 Tessalonicenses capítulo 2, se puder projetar, versículo 1 e 2, o que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, olha agora, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Então a esperança no arrebatamento eminente, se você puder também gravar essa palavra, eminência, essa é uma palavra-chave, principalmente para quem é pré-tribulacionista, porque isso aqui é uma base quando se trata, por exemplo, de pós, já vamos falar sobre isso aqui. Um dos equívocos que comete a ideia pós-tribulacionista é que preste bem atenção, se o arrebatamento ele acontece depois de 7 anos de grande tribulação, logo eu posso prever o arrebatamento. Sim ou não? E aí eu tenho um problema sério para corrigir, porque a Bíblia diz que o dia e hora ninguém sabe. Então, a ideia, nós chamamos isso de regra do sigilo, a ideia após ele quebra o que nós chamamos de regra de sigilo. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Nós sabemos que ele vem buscar a sua igreja. Nós cremos nisso. Então, o problema aqui em Tessalônica foi exatamente isso, confundir as coisas e associar as perseguições movidas contra a igreja como se já estivesse vivendo o dia do juízo do Senhor. Isso, observe, isso aqui é importante dizer, porque era esse espírito que movia a igreja primitiva, esse anseio pelo arrebatamento, a ponto deles confundir literalmente aqui. E o equívoco dos Tessalonicenses, entretanto aqui, não desmerece essa esperança no rapto eminente. E quando a gente observa ao longo da história, a igreja também de Jesus sempre acreditou ser a última geração, e a Bíblia também nunca ensinou a pensar diferente. O ensino aqui, nós vamos falar sobre pós, pré e médio ou meso-tribulacionista, mas você precisa entender que quando se trata de eminência, nós não estamos esperando Jesus nem para antes, para o meio, nem depois. Nós estamos esperando Jesus para agora. Vocês estão aí? Glória a Deus. Nós estamos esperando Jesus agora. E os acontecimentos mundiais mais alarmantes, como a invasão, por exemplo, do comunismo, as 2 guerras mundiais que nós acompanhamos, o retorno de Israel à sua terra, a chegada, da possível chegada do homem à lua, e até a destruição das torres gêmeas, que foi uma coisa mais contemporânea para a igreja, parecendo ser um sinal. Nós sempre interpretamos, ainda que alguém ache, esse povo quer alarmar, está acontecendo, por exemplo, recentemente tivemos uma guerra, e normalmente os crentes, eles têm isso aguçado, e alguém critica essa postura, mas de fato nós como igreja, estamos atentos aos sinais, equivocados ou não, a verdade é, esses sinais estão apontando para as verdades bíblicas, e a qualquer momento desse, a trombeta soará, e nós seremos arrebatados. Glória a Deus. Não sei se essa esperança enche o coração de vocês, mas era essa esperança que, de forma ainda que tipológica, enchia o coração de Daniel. É por isso que Daniel, irmãos, não é o jovem que entra lá com seus 14, quase 15 anos na Babilônia. O capítulo 9 de Daniel, Daniel é um velhinho, pastor Felipe. Não tem igreja, não tem um culto como esse aqui, um pastor ensinando, um pastor pregando, um pastor instruindo, louvores. Não tem, meu querido. E aí você pergunta, o que denota um homem, no capítulo 9, como o texto descreve, que Daniel estava investigando os rolos de Jeremias, lendo a palavra. Daniel era um homem de visão? Sim, senhores. Daniel via anjo, mas Daniel não desprezava a palavra, a leitura atenta da palavra. Oh, glória a Deus! E é nesse âmbito de leitura da palavra, de mergulho na palavra, você quer uma dica para uma igreja viver um extraordinário, um tempo de avivamento? É uma igreja que começa a mergulhar na palavra. E esse homem, então, ao ler os rolos de Jeremias, observe o texto,
que ao ler os rolos de Jeremias, ele vai entender que faltavam 2 anos para se cumprir a palavra que ele dissera, que depois de 70 anos eles sairiam, seriam resgatados, tirados, ainda que de forma tipológica. Observe, grande parte do povo já tinha se acostumado com a Babilônia, grande parte do povo já usava roupa dos babilônios, construiu o jardim dos babilônios, as casas dos babilônios, falava a linguagem dos babilônios, já tinham mudado os seus nomes para os babilônios, tudo, já tinham se aculturado a esse espírito babilônico. Mas em meio a tudo isso, você tem um Daniel que não se corrompe, que não se vende, 3 vezes ao dia. Então ele sai e vira para Jerusalém, e ele ora com saudade de Jerusalém, ainda que cativo aqui, ainda que vivendo aqui, o seu desejo é voltar para sua casa. Quem está entendendo? Daniel é um tipo de igreja que no meio ao espírito babilônico, ainda que muitos já se venderam, muitos não creem mais, você ainda está dizendo: quando é que a gente vai voltar para Jerusalém? Mas não é a Jerusalém de Daniel, é a nova Jerusalém. Oh, aleluia! Quem está mergulhado na palavra e atento, sabe que estamos vivendo os últimos dias. Só que Daniel olha para o lado, o que a profecia dizia? A profecia dizia que eles estariam buscando, orando. Então me buscareis e me achareis, eu deixarei ser achado de vocês, quando vocês me buscarem de todo o coração. Só que Daniel olha e vê que as pessoas não estão orando, não estão buscando. É por isso que ele rasga as vestes, vai entrar para um jejum, porque isso mostra a urgência do tempo de Daniel. E ele começa a confessar os seus pecados, não somente os seus pecados, mas o pecado do povo, dizer: nós pecamos, nós nos afastamos, Senhor, mas perdoa o pecado do povo, porque nós precisamos orar. É a tua palavra que disse que nós estaríamos orando, esperando a saída, o retorno desse lugar. Vocês estão aí? Eu não posso me empolgar, irmão, com o de ensino. Eu tenho que, de vez em quando bate um espírito evangelista em mim assim, eu fico meio empolgado. Vou voltar. Amém? Nós estamos como Daniel, orando, lendo a palavra, jejuando, dizendo: volta, Jesus. Aleluia. Quando a gente começa a mergulhar na palavra e ler os escritos, nosso coração começa a queimar. O avivamento de Daniel não é um fator externo. O avivamento desse velhinho chamado Daniel é resultado de alguém que sabe que serve um Deus vivo e que se revela através da sua palavra. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Acredite nisso, meus irmãos. Não falta mais nada para acontecer. Essa que é a verdade. Algumas pessoas tentaram adivinhar, como ocorreu em 1843, depois reprogramaram 1844, segundo aquela profecia de William Miller lá, que deu origem, inclusive, ao advento. A ideia, a palavra adventista vem desse advento que foi dito por eles. Houve outros casos aí parecidos também, tentando prever a volta de Jesus, e acredito que isso não vai terminar. Se Jesus aí tardar mais um pouco voltar, essa euforia de alguns aí, entretanto, meus irmãos, não invalida a atenção que nós devemos prestar aqui a esse anúncio do arrebatamento que o Senhor Jesus fez. E ele diz lá em Mateus 24, como eu li aqui: mas considerai isto, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E a igreja de Jesus, ela será arrebatada. Aleluia. Arrebatamento esse também no nome que se dá à primeira vinda, que nós chamamos aqui, já vou explicar essa ideia, que vai ocorrer repentinamente.
Apenas os crentes verão o Senhor nas nuvens. Observe 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor. Diga comigo, nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Apenas uma síntese do texto que lemos, uma introdução para a gente entender isso aqui. E eu quero pensar com vocês essa palavra aqui agora para os que vão anotar. Por se tratar de um culto de ensino, você pode anotar. Você tem um conceito aqui, a palavra grega usada aqui é harpazo, que é arrebatar, tomar repentinamente. E aqui é importante fazer uma distinção, esse rapto, arrebatamento. Cristo vem para a igreja de forma repentina e invisível ao mundo. 1 Tessalonicenses 4, vamos ler 16, 17. Vamos começar com os textos. 1 Tessalonicenses. É importante dizer, fazer uma síntese geral. Nós temos um evento que nós chamamos em duas partes. Para nós, que somos, pelo menos grande maioria, ou deveríamos ser, a possibilidade que haja pessoas que divergem desse pensamento, mas o conceito dispensacionalista, que é o conceito que nós temos, principalmente a Assembleia de Deus, que divide as etapas em dispensações, diz que nós estamos na dispensação da chamada graça. Isso aconteceu, se você prestar atenção, no texto em que Jesus está com a mulher cananeia. Naquele texto que Jesus está falando com os filhos, e de repente uma mulher se dispõe ali a comer as migalhas, ou seja, aquela mulher não é uma judia, ela é uma gentil, ou seja, não é judeu. Naquele momento, essa disposição, esse despertar de fé, o próprio Cristo diz que não houve Israel tanta fé como daquela mulher. Observe, ali nós temos a ideia de que esse relógio para. Então nós, dispensacionalista, nós temos um conceito claro de igreja e Israel. Amém, meus irmãos? Eu preciso dizer isso porque tem gente que diz que é um povo só. Nós diferenciamos, nós separamos. Depois eu vou ler alguns textos aqui para dar mais clareza sobre isso. Mas nós entendemos que são distintos. E então nós temos o que nós chamamos do relógio parado. O relógio para. As 70 semanas de Daniel, elas estão paradas. Não é o tema aqui, 70 semanas de Daniel, mas a ideia é que falta-se a última semana, que para nós dar-se-á início com o rapto da igreja, com o arrebatamento da igreja. Então, só uma síntese para você entender, preste atenção no que eu vou colocar aqui. Nós temos então o arrebatamento da igreja. Aí nós temos, do alto agora, nós temos tribunal de Cristo e temos boda do Cordeiro. E nós temos aqui embaixo, iniciando essa última semana de Daniel, que são as 7 semanas, ou 7 anos, dividido em duas partes. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de rompimento com esse Messias, que será sede que você conhece como anticristo. E para nós, no final desses 7 anos, nós temos o que nós chamamos de julgamento das nações, com a vinda de Cristo, com a igreja. Quando ele pisa ali no Monte das Oliveiras, e é quando Israel também vai reconhecer e vai se converter isso aqui. Observe, ele julga as nações, pune quem não crê, estabelece esse governo e diz para que entra no milênio. Então, para nós, depois desses 7 anos, dá-se início ao milênio, que são 1000 anos de paz. Isso aqui, aliás, é um outro problema para quem tem o conceito do pós, exatamente, que parece que no milênio é uma bênção para os ímpios, porque no conceito deles, você não tem gente vivendo literalmente o milênio. Mas esse não é o tema para hoje, vamos só dar continuidade. Veja esse rapto aqui, para entender essa distinção que eu estou fazendo aqui. Cristo vem para a igreja, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E nós temos o que nós chamamos, então veja, rapto, arrebatamento. Então é importante eu colocar esse conceito, porque nós, igreja, nós não estamos aguardando a vinda do Senhor, nós estamos aguardando o arrebatamento. Amém, meus irmãos? Porque na vinda nós vamos estar com Ele. Eu vou explicar agora aqui, por isso fiz questão de ler o texto. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. E depois Colossenses 3 e 4. Glória a Deus que tem aqui a palavra me ajudando. Vocês vão acompanhando, vai anotando a referência, porque vai que alguém pergunta para você, quando você sair daqui, já está na ponta da língua. Eis que vem com as nuvens, observe, e todo olho verá. Agora aqui não é um rapto, não é invisível. Aqui é o que nós entendemos, veja bem. Para nós, aqui aconteceu o rapto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17. Dá-se início à grande tribulação aqui da terra. Bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Agora a igreja volta com Cristo no final. Então essa segunda vinda, que é quando agora todo olho vê essa vinda. Amém, meus irmãos? Estou sendo o mais didático possível, porque é um tema, às vezes, para quem conhece isso aqui, estou chovendo no molhado. Mas para quem não conhece, às vezes é confuso. Então veja, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram. Foram aqueles que mataram Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Zacarias vai dar isso aqui. Colossenses 3, 4. Mais um texto, por gentileza. Colossenses capítulo 3 e o verso 4. Vamos ler junto aí. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele. Diga, com Ele, em glória. Então nesse texto nós estamos com Ele em glória. Amém? É um texto importante. Nós temos algumas características aqui. É repentino esse arrebatamento. Ele é eminente. Ele é inadiável. Vai acontecer. Aí dentro desse conceito de arrebatamento, nós temos algumas posições, como eu disse aqui. Entre elas, nós temos o que nós chamamos de pós-tribulacionismo, ou seja, depois da tribulação. Então, o pós-tribulacionista, ele acredita que depois da grande tribulação haverá esse rapto. É difícil de entender isso aqui, mas é o que acredita o pós-tribulacionista. Ele acredita, então, que a igreja passa por esses 7 anos. No conceito pós-tribulacionista, a igreja passa pela grande tribulação, e durante 7 anos eles vão viver essa passagem. E eles usam algum texto como Mateus 24, 29 a 31, Apocalipse 13, 7, para poder reforçar esse conceito. É muito importante falar de Mateus capítulo 24, porque observe, o texto diz que essa ação repentina é orar para que não aconteça no sábado. Então, eu pergunto para nós como igreja, o que é que tem o sábado para nós? Sim ou não? Então, quem estiver na Judéia, irmão, você está morando em Itanhaém, o que tem a ver Judéia com a gente? Então o texto é claro, a expressão de 24. Para a gente entender esse conceito, apesar de Jesus estar falando para os discípulos, o conceito está dentro dessa sociedade, do povo judeu, onde está inserido o Cristo. E eles argumentam então que os escolhidos e os santos, eles são igreja. Essas duas palavras aqui, elas são chaves dentro desse conceito aqui, são igreja. E eles enxergam também um evento único, ou seja, a vinda visível mais o arrebatamento. Na concepção deles, isso acontece junto, a vinda e o arrebatamento acontece junto. É como mais ou menos assim, termina os 7 anos, é arrebatado e já volta automaticamente. É um evento só dentro desse conceito. E qual é a ideia que nós precisamos entender? Porque eu preciso também, porque que a gente não acredita nisso? Apocalipse 3 e 10. Vamos ler esse texto, que é alguns textos importantes aqui, para a gente aprender porque é que a gente não adere a esse conceito. Quem está aí? 3 e 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei
da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então nós entendemos que a grande tribulação é um juízo global sobre os ímpios. Esse é um conceito que nós temos, irmãos. Nós não entendemos que essa igreja, que já morreu em Cristo, que já foi salva, vai passar por esse sofrimento novamente. Nós não cremos nisso. Vamos ler mais um texto, 1 Tessalonicenses 1:10, depois 5 e 9 também, que a gente precisa ler para entender melhor esse conceito. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então nós entendemos que essa igreja será livrada dessa ira futura. Ainda nesse mesmo livro, capítulo 5, versículo 9 de 1 Tessalonicenses, tem mais um texto importante aqui. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos que a igreja não foi preservada, colocada, destinada para essa ira. Uma outra ideia aqui, além de nós entendermos, para refutar esse conceito, que a grande tribulação é juízo global sobre os ímpios e não perseguição comum, nós temos também a ideia que eu chamo de quebra da lei do sigilo, como eu já disse, Mateus 24 e 36. Se fosse no fim, seria aqui possível exatamente calcular essa data. Novamente eu vou repetir. Se o arrebatamento acontece exatamente depois de 7 anos de grande tribulação, então a gente passaria pelos 7 anos e aí era só esperar acontecer. Ou seja, quebraria o conceito do que diz em Mateus 24, 36. Observe. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Diga amém. Glória a Deus por isso. Nós temos um segundo conceito, que é o mesotribulacionista, ou seja, essa linha teológica acredita que o arrebatamento acontecerá no meio da tribulação, ou seja, o arrebatamento após 3 anos e meio antes da taça da ira. Então, durante esses 3 anos e meio de paz, quando chegar no meio que vai ser derramada a taça da ira, acredita-se então esse conceito que a igreja será arrebatada. Eles usam o capítulo 9, versículo 27 de Daniel e Apocalipse 6, 17. Mas eu faço questão de ler um texto, Daniel 9, 24. Acho que é importante ler esse texto, por gentileza. Eles veem, essa primeira metade com o princípio das dores, com a igreja presente aqui. 70 semanas estão determinadas, diga comigo, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então nós entendemos esse início do capítulo 9, verso 24 de Daniel, que a gente entende que essas semanas são 70. Lembra que a última semana que falta é para Israel. Nós entendemos que as 70 semanas é para tratar com Israel. Então, na nossa concepção, já vou falar sobre isso, nós entendemos que a grande tribulação é um tempo de Deus tratar com Israel. É onde ele vai separar os bodes da ovelha, ou como algumas expressões trazem, algumas versões trazem, o cabrito das ovelhas. Então eles veem a primeira metade com o princípio das dores, como eu disse, e com a igreja aqui presente. Então, para gente, como que nós entendemos aqui? A grande tribulação, ela é um único período de juízo global. E a igreja, ela não aparece nos juízos após o capítulo 3. Como eu disse aqui, do capítulo 3 até o capítulo 18 de Apocalipse, não tem igreja. Não tem a palavra igreja. Vocês estão aí? Porque para nós esse período é um período de grande tribulação. Acho que é importante que eu diga isso aos irmãos. Se você ler, por exemplo, Apocalipse, vamos ler esse texto, capítulo 17, ou melhor, vamos para Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler o 6, capítulo 6. Capítulo 13, verso 9. Esse é o texto, achei o texto aqui. Acho que é importante ler isso aqui,
Porque você tem um silêncio, presta atenção no que eu vou dizer agora. Tem um silêncio da palavra igreja nesse período tribulacional. E é importante entender que essa expressão igreja aqui, ela vai aparecer em Apocalipse por 19 vezes, do capítulo 1 ao capítulo 3, e do capítulo 6 ao capítulo 18 você não tem, que nós entendemos que é o período tribulacional, não aparece a palavra igreja, aparece até a palavra santos, mas não igreja. E aqui tem um fator interessante. Observe, todas as vezes que você lê sobre as igrejas da Ásia, você tem o texto dizendo assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às... Agora veja o capítulo 13, versículo 9 de Apocalipse. O que é que está escrito? Vamos ler junto? 1, 2, 3. O que o Espírito diz às igrejas? Por que não tem aqui igreja? Porque a igreja não está no período tribulacional. Vocês sabem? É só um apoio para vocês. É importante entender esse conceito, porque parece um detalhe, mas é importante a gente observar. Não tem. Então nós não temos a igreja. É um período que não tem. E nós entendemos que esse período, a igreja, ela não está aqui. Amém, queridos? Amém. Vamos voltar para o texto. Então eu disse aqui, essa grande tribulação, ela é o único período global de juízo, e a igreja não aparece nos juízos após o capítulo 3. O que eu estou dizendo? Quando você lê Apocalipse, a partir do capítulo 3, vai acontecer uma série de juízos sobre a terra. E aí não tem igreja ali. Não aparece a igreja. É exatamente isso que eu estou dizendo. Por isso a ideia que a gente tem um conceito, e refutamos esse conceito também, de meso-tribulacionista. E eu tenho um terceiro conceito, que é o pré-tribulacionista, que entende que a igreja, ela antes da tribulação, ela será arrebatada, raptada, tirada. E é a posição que nós até então defendemos como conceito. E mais, nós entendemos que é o conceito mais coerente aqui com o caráter da igreja como noiva de Cristo. Nós lemos já João capítulo 14, versículo 1 a 3, Tessalonicenses capítulo 4 nós lemos. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 9. Tem um texto importante aqui também. E depois Apocalipse 3, 10. Esses dois textos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. Depois Apocalipse 3 e 10. Apenas esses dois textos, porque já lemos o demais. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 3 e 10 também. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então nós temos aí esses textos que mostram com clareza, com coerência, o fato da noiva de Cristo estar vivendo esse tempo hoje com Cristo, e ela ser livre dessa ira, ser livre dessa perseguição e desse tempo que há de vir sobre a terra. Então nós entendemos ao ler Tessalonicenses 5 e 9, que esse é um tempo de ira divina. A igreja não está destinada à ira, como eu li. Nós entendemos também que essa, como eu disse, 70 semanas de Daniel, ela é um período para Israel. Nós interpretamos como um tempo de tratamento para Israel, e também é coerente com o que nós chamamos de lei do sigilo. Ela mantém a eminência da sua volta. Ninguém sabe, estamos esperando para agora. Diga amém. Nós temos então um tempo da tribulação. Estou falando sobre arrebatamento e tribulação paralelo. Qual que é o propósito dessa tribulação? Do tempo de tribulação? Primeiro, ira de Deus sobre os ímpios. Apocalipse 6, versos 16 e 17. Vamos ler. Tem mais alguns textos, mas eu vou ler apenas esse texto. Ira de Deus sobre a terra. É o primeiro motivo, primeiro propósito. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então esse período de grande tribulação, ele é um período onde a ira de Deus estará sobre os ímpios.
Importante que diga isso, meus irmãos. Esse não é um tempo para mim, não é um tempo para você. Este é um tempo para aqueles que rejeitaram as verdades de Deus. E é importante que eu diga que ímpio também aqui se conceitua não só pecadores, mas pessoas que voluntariamente não creem, veem, reconhecem. E é possível, nos dias que nós estamos vivendo e das coisas que nós estamos vendo, é possível que no meio da igreja haja muitos ímpios, que às vezes estão nos cultos, frequentam nossas igrejas, mas o coração não se converte, não cede, e ficarão aqui. Mas eu quero dizer novamente, esse dia não é para a igreja. Esse é um tempo da ira. Esse é um tempo também de juízo das nações. Apocalipse 14:7. Vamos ler esse texto também. É um tempo de juízo das nações. Então, primeiro, ira de Deus sobre os ímpios. Segundo, observe, dizendo com grande voz: temei o Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e a fonte das águas. É um juízo às nações também. Jeremias 37 projeta aí, será o que a Bíblia diz, um tempo de angústia para Jacó, que aqui é Israel. Jeremias capítulo 30 e o versículo de número 7. Glória a Deus por esses moços que estão aí ajudando, que são rápidos demais nas projeções. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Angústia para Israel, angústia para Jacó. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, observe, será salvo dela. E há um tempo também de trevas globais, conforme Joel capítulo 2, versículo 2. Não é apenas, irmãos, perseguição humana, como alguns dizem, é juízo divino. Ainda que alguém queira argumentar, mas a igreja sempre sofreu sofrimento, como é que agora não vai sofrer, vocês não querem sofrer? Mas observe, todo o sofrimento e perseguição é isolada. Inclusive agora está acontecendo grandes perseguições. Na África há uma grande perseguição à igreja, morte de gente, matando o tempo todo. Mas essa tribulação, ela não será isolada, ela será global. Ela será de um tempo de dor, de muita angústia. Então não é apenas perseguição humana, mas será um juízo divino. Outra coisa importante dentro desse conceito é diferenciar, ou seja, a diferença que nós fazemos entre a igreja e Israel. Observe Romanos, esse é um texto que eu quero ler, capítulo 11, versículo 7 ao 25. Eu preciso ler esse texto, porque nós diferenciamos. Se você não fizer essa diferenciação, você não percebe o que a gente está ensinando aqui. Igreja Israel, Romanos capítulo 11, do versículo 7, vamos ler até o 25. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Essa é uma pergunta. Eles tropeçaram para ficarem caídos? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação aos da minha carne e a salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vinda dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Vou parar aqui, para os irmãos entenderem esse texto. Quando você lê o livro de Romanos, esse intervalo 9, 10 e 11, Deus está tratando especificamente, ou Paulo está escrevendo, ao povo judeu. Ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 8, Paulo está
desenvolvendo a sua teologia, o seu conceito de justificação pela fé. Ele vai expondo isso, ele vai mostrar que tanto o gentil como também judeus estão perdidos, todos estão perdidos. Ele vai falar acerca do que era a promessa, literalmente, de Abraão, que Abraão, ao ser chamado, era da Mesopotâmia, e ele estava crendo numa promessa, e os filhos de Abraão não são aqueles da carne, mas são aqueles que são salvos pela promessa que foi feita a Abraão. Ele vai mostrar os inimigos da justificação, que é a lei e a carne, e aí você tem o capítulo 12, observando lá na frente, que vai dar continuidade à parte prática, mas o versículo 9, capítulo 9, 10 e 11, você tem um intervalo, que Paulo está falando com o povo judeu, de um tempo de tratamento. Só para você entender uma síntese, Paulo está dizendo o seguinte: quando eles rejeitaram o evangelho, quando eles rejeitaram a cruz de Cristo, que ele chama de queda ali, foi para que nós, gentios, tivéssemos acesso. Não para ser desprezado, abandonado e acabaram, não, Senhor, mas que eles terão um tempo de tratamento, não agora. O tempo do gentil está acontecendo, o tempo da igreja está acontecendo, que chamamos de dispensação da graça, mas haverá um tempo que nós conhecemos como um período de grande tribulação, que Deus vai tratar com Israel, Deus vai falar de novo com o seu povo, e esse povo vai se arrepender, vai ver, vai se lamentar, como diz Zacarias, vai chorar, e vai ver que aqueles que eles mataram, que eles furaram as mãos, que eles pregaram, é o verdadeiro Messias, que deve crer naquele Messias. Esse é o conceito aqui, que nós entendemos, que esse tempo aqui, e nós precisamos diferenciar, a igreja é o Israel de Deus, mas não é o biológico, é o espiritual. Vocês estão aí? Quando a gente se converte, quando a gente crê, porque a gente crê na promessa que foi feita a Abraão. Por isso somos feitos filhos de Abraão, da promessa que foi feita a ele. Por isso somos chamados de Israel de Deus. Mas isso não é biológico, isso é espiritual. O Israel biológico está lá, que viverão esse tempo, terão tempo para se arrepender. Capítulo 25, nós podemos dar uma pincelada depois, ali que é um texto, às vezes muito interpretado, quando a Bíblia diz, quando tivesse fome, me deste de comer, quando estivesse preso, fosse me visitar, quando tive nu, me vestisse. Aquele texto ali está tratando desse período de grande tribulação, que quando esse povo estiver ali passando por esse processo, o povo judeu, haverá alguns que vão ajudar essas pessoas. Olha o texto, capítulo 25, com mais cuidado, para você ver. Algumas Bíblias trazem um título em cima. Deixa eu ver se a minha traz. Vamos ver Mateus aqui 25. Acho que é importante. Que começa com a parábola das 10 virgens. Depois você tem a parábola dos talentos. E aí você tem, a partir do verso 31, algumas Bíblias trazem o título: Julgamento das Nações. Então não é agora. Vocês estão aí, meus irmãos? É o julgamento das nações, é no final da grande tribulação, que é onde você encontra o texto dizendo aqui, verso 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, e então ele se assentará no trono da sua glória. Observe, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Falando daqueles que na grande tribulação creram, e daqueles que não creram. Observe, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Observe, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui é esse povo que creu entrando no milênio. Por isso o texto tem: dirá o rei. Amém, meus irmãos? É uma pincelada, como eu disse, se eu ficar aqui não dá tempo. É um tema, deixa eu dizer novamente aqui. Talvez você que não está acostumado, estou acelerado aqui, porque eu estou dentro de um tempo, de um cronômetro, mas é importante você entender. Esse é um tema que você tem que sentar, você tem que ler, a gente tem que parar, perguntar se você tem dúvida, você pergunta se tem, e a gente vai esclarecendo. É assim que a gente estuda a Bíblia. Hoje pela manhã, acho importante que eu diga isso, eu recebi de manhã uma pergunta se a Maria lá, que é a irmã de Marta, é a outra Maria, porque o texto mostrava a mesma Maria que outrora tinha uma vida dissoluta. Aí eu tive que pegar os 4 evangelhos, 4 textos,
expressar, botar o paralelo dos 3 textos. Num tem nardo, um perfume, outro já é outro perfume, a casa é diferente, um cita Judas. Você vai dando esse paralelo com cuidado, estudando, entendendo o texto, para daí tirar uma concepção, para daí dar um ensino. Isso é uma coisa complexa, não é uma coisa simples. Amém, meus irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Não fique preocupado se você não pegar alguma coisa e não entender. Você tem um pastor aqui que é um mestre, um grande ensinador, que vai esmiuçar isso aqui com o tempo, com vocês, pode ter certeza. E o pastor Abraão só passa por aqui, só dá um melzinho e vai embora. Amém, meus irmãos? Mas você já pega aí, já fica atento, já fica aguçado para se aprofundar, para não perder os cultos de ensino. Eu tenho acompanhado os trabalhos dessa igreja e aqui vocês têm um grande ensinador e ele sabe que não é isso aqui, ele é modesto, eu sei que ele é, mas isso não é média com ele. Ele é um grande ensinador, pregador e assim, missionário, que você precisar, pastor Felipe é secretário e outras coisas mais, meus irmãos. Estrategista, né, pastor Felipe? Enfim, mas observe que, então, há uma diferença entre igreja. A igreja, ela tem o tempo da graça, é a noiva de Cristo. Israel vive o tempo da lei, é o povo da promessa terrena. É importante entender isso. E a grande tribulação é a retomada aqui do trato de Deus com o seu povo. É nessa grande tribulação, observe, que durante os 3 anos e meio, eles caíram na conversa do anticristo. Por quê? Não sei se você sabe disso, mas o que é que eles estão fazendo lá naquela parte do fundo do templo, que é o muro das lamentações que você conhece. Você vai lá, o judeu está lá o tempo todo, eles estão lá dentro. Quando você tem aqui aquele muro, do seu lado esquerdo aqui, tem uma entrada com as sinagogas, ali é cheio de gente estudando, lendo, eles ficam aquilo decorando a Torá, e eles estão ali esperando o Messias. Eles estão buscando, e é isso que eles serão convencidos no início, que é o anticristo que vai se passar. Já está tudo pronto, meus queridos, só falta o templo. Só falta o templo. Ainda essa semana retrasada eu conversava com um amigo e eu falava do risco que se tem quando se lança um míssil em Israel. Irã está lançando um míssil em Israel. Só que o muro está aqui, meus irmãos. Aqui tem o muro. Aqui é Israel. Aqui já é um espaço árabe. Para vocês terem uma ideia, para você entrar aqui, onde tem o Domo da Rocha ali, aquela mesquita de Omar, aquele trecho ali, você não pode entrar com nenhum artigo cristão. Eu lembro que eu comprei uma caneca assim, uns negócios lá, né? Esse negócio que tem aqui na 25, mas lá em Israel parece que ele fica mais brilhoso, irmão. Tô brincando, é a mesma coisa. Mas é que vende lá, os árabes vendem lá. E eu tava com aquela caneca, aqueles negócios todo ali, aqueles artigos todo ali. Deixa esse negócio aí, não pode entrar lá. Então você já guarda num armarinho e você entra aquele acesso. Eu até brinquei e falei, rapaz, se tem uma coisa que Israel quer, que caia um míssil naquele lugar. Porque se cair um míssil, é o que eles precisam para começar a construção deles. Mas imagina o reboliço disso no mundo árabe. Porque aquilo ali é o que falta para iniciar-se isso aqui. Como se dará? Há muitas especulações. Eu não gosto de escatologia especulativa, não vou entrar nisso. Mas, de fato, ali é o que realmente está faltando. Porque a Bíblia diz que esse Messias, quando ele vir, esse que vir antes, vai usurpar o lugar, vai sentar no lugar, mas o Messias, quando vir, vai governar com reta justiça no trono de Davi. Isso é importante nós entendemos, o milênio literal. A igreja com esse povo. Oh, glória a Deus. E essa grande tribulação vai tratar então com esse povo. Não é para a igreja, vou dizer novamente. Olha o que Mateus 24, 42 diz para nós. Ninguém sabe o dia nem a hora. Deus está dizendo, fiquem vigilantes, fiquem atentos. Deixa eu dar um alerta aqui, você que está brincando de ser crente. Você que está disperso, você que está entretido, porque o que mais tem acontecido hoje é entretenimento. A alerta da Bíblia é, fique vigilante, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Atento. Como literalmente um sentinela, eu sei o que é isso, irmão. Eu tirei muita guarda ao quartel. E à noite, observe isso aqui, à noite é o período mais crítico. Quem é militar sabe o que eu estou dizendo. Por quê, pastor? Porque dá sono. Se você pegar o segundo horário, irmão, você está perdido. E aí vem um rondante lá, para ver como é que você está.
E às vezes pegava o soldado lá assim, irmão, assim, ó, roncando. Aí tomava o fuzil dele. E tome punição, preso. E a noite é crítica, quem está entendendo? Nós estamos vivendo um período de noite. Nós estamos vivendo um período crítico. E é aqui que a gente corre mais risco. Então o alerta de Jesus é: vigiem. Vigiem. Cuidado com o que vocês estão vendo, cuidado com o que vocês estão ouvindo, cuidado com o que vocês estão... Quem está em pé, cuide, não caia. Esse é o conselho da Bíblia para nós. Não é para você ficar preocupado com, não, irmãos, é para o escândalo, porque é mistério que vem escândalo. Ai de quem, por quem o escândalo vem, mas é mistério que venha. O escândalo deve trazer um alerta a nós, que se nós não vigiarmos, nós também cairemos. Nós cairemos. O conselho de 1 João 3, observe isso. Vamos ler esse texto, porque o arrebatamento deve mexer com a gente. Além de estarmos vigilantes. 1 João 3, capítulo 3, versículo 2 e 3. Vamos ler esse texto. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Verso 3, e qualquer que nele tenha essa esperança, olha agora, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Deus está dizendo, igreja, fique vigilante, igreja, vivam em santidade. Oh, aleluia, porque a esperança purifica. O que faz a gente viver uma vida de pureza é essa esperança do coração, que Jesus a qualquer momento pode voltar. Ah, meus irmãos, que saudade eu tenho dos últimos finais de anos que nós tínhamos. Quando virava o ano e a banda começava a tocar, ao raiar do alto dia, o povo ficava numa expectativa tão grande, parecia que Jesus ia voltar naquela virada de noite. Se apagasse uma luz na igreja, o povo já pegava fogo. Oh, Jesus voltou. Aí acendia a luz, graças a Deus, está todo mundo aqui. Vai que eu fico, meu Jesus, tem misericórdia. Vocês estão aí? Aí agora eu vim para a igreja buscar minha bênção. Você já recebeu toda a sorte de bênção. Jesus salvou você, purificou você, resgatou você, tirou você da imundícia. E você precisa permanecer firme, vigilante, purificando as nossas vestes, porque Ele vem buscar a sua igreja. Adore o Cordeiro, porque aqui é só um ensaio para aquilo que viveremos no céu. Oh, glória a Jesus. Devemos estar vigilantes, devemos estar em santidade, mas também há um chamado à urgência da missão. É o que Marcos 16:15 diz, que nós precisamos pregar o Evangelho. Eu não sei se isso mexe com você, mas Apocalipse diz que todo aquele que não teve o nome achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Imagina o seu pai sendo lançado no lago de fogo. Imagina o seu filho sendo lançado. Imagina, meu irmão. Seu vizinho, talvez. Isso deve mexer com você e dizer, eu preciso falar de Jesus. Ah, alguém prega o evangelho e diz, mas não é nem por força nem violência. Meu irmão, esse texto não é sobre evangelho. Não é por força nem violência, quem disse foi Ageu. Está falando de oferta. É oferta que não é por força nem violência. O evangelho, se você não pegar o camarada que está perdido, que está todo, irmão, cego, não enxerga, porque o Deus desse século cegou o entendimento. Se você não arregaçar manga e dizer, eu estou com você, eu te ajudo aqui, como aqueles 2 discípulos que estão no templo, eles oram em nome de Jesus, mas eles pegam aquele homem, levantam ele e ele sai correndo. Uma igreja que entende a urgência da missão, que precisa pregar o evangelho, que precisa falar de Jesus em tempo e fora de tempo. Oh, glória!
Eu já era pastor, acho que muito tempo. Eu trabalhei numa empresa, o gerente ficou incomodado comigo, disse: Abraãozinho, prega até pro manequim. Eu prego mesmo. Vocês estão aí? Não deixava de vender, eu vendia, mas pregando, irmão, o tempo todo. Tinha uns demoniados lá que não gostavam, e demônio não gosta de palavra de Deus mesmo. E não era só ímpio, não, tinha crente também, que tem crente demoniado também, você sabe disso. Vocês estão aí, não? Quando você vê um crente desse bem endemoniado, você fala: para trás de mim, Satanás. Faz igual Jesus fez com Pedro. Ele não gosta. Jesus só fala assim: ó, não importa que eu vá, que eu sofra, que eu padeça, tem uma cruz para mim. Vai não, é endemoniado. Para trás de mim, Satanás. Aleluia. E eu concluo dizendo, irmãos, o arrebatamento, como eu disse, ele é iminente. Ele pode acontecer a qualquer momento. Tito 2,13. Quero ler esse texto. Glória a Deus. Esse é um texto que motiva o meu coração. Essa bendita esperança. Tito 2,13. Oh, glória a Jesus. As mulheres, Tito 2:13. Desculpa. Capítulo 2, versículo 13. Não é um número bom, mas é um 13, por gentileza. Tito, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa bendita esperança, é isso que move o nosso coração a viver em santidade, evangelizando, como essa igreja eu tenho visto, que é uma igreja missionária que está na rua evangelizando. Aleluia. Possamos dizer, como Coríntios capítulo 16, 22, diga comigo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor.